Boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá no tempo. Como faz? É uma alegria vir aqui novamente, ver-vos novamente, nosso encontro bianual. Espero que as nossas reflexões da noite possam ser agradáveis, mas especialmente úteis. O tema da nossa fala hoje é a autoridade da doutrina espírita, e é um tema que se encontra na introdução de Evangelho segundo o Espiritismo. A ideia de Kardec, ao discutir a autoridade da doutrina, é basicamente responder a questões como: por que nós devemos ouvir as respostas que a doutrina espírita propõe para questões que são antigas na humanidade em detrimento de outras? O ser humano, ele vem questionando a respeito da sua própria natureza, a respeito do seu destino, há milênios. E propostas de solução a esses problemas também surgiram às dezenas. Filosofias, religiões, mitos, existem uma miríade de possibilidades de se compreender a vida, de se compreender o nosso papel na vida. E quando Kardec fala da autoridade da doutrina espírita, a preocupação, o objetivo dele em falar a respeito desse tema é justamente dar-nos uma garantia ou responder às nossas inquietações do porquê. Por que a resposta que o Espiritismo dá não é apenas uma dentre tantas? Porque nós devemos pautar a nossa vida de acordo com esses ensinamentos e não com outros. O que eles trazem de mais ou de melhor que outras doutrinas não trouxeram anteriormente? Quando nós estudamos a autoridade da doutrina espírita, é muito fácil que nós nos percamos nas questões teóricas, de por que a filosofia espírita é melhor do que as outras filosofias, ou por que o nosso método científico ele é inovador, porque estuda um objeto que não é palpável. Mas quando nós refletimos que esse tema está na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que trata especificamente de assuntos morais, nós nos perguntamos por quê? Por que Kardec não trata desse tema em uma obra, por exemplo, como o Livro dos Espíritos, que tem um aspecto eminentemente filosófico, ou o Livro dos Médiuns, que fala da prática espírita, da sua ciência, da sua metodologia de comunicação com os espíritos, que é de onde surge todo o conhecimento? Por que em O Evangelho? Eu não posso lhes dizer com certeza o que pensava o codificador, mas eu tenho a impressão de que o objetivo de Kardec nos dar este conhecimento, essas informações sobre as quais nós vamos discorrer hoje, é porque ele tinha em mente um objetivo, que não era apenas nos dar segurança de que aquilo que nós acreditamos faz sentido, mas nos dar uma base sólida para que nós pudéssemos pautar a nossa vida, as nossas decisões em cima dessa construção que é a doutrina espírita. A ideia de Kardec, quando ele busca fundamentar a nossa crença, é para que nos momentos, especialmente os momentos difíceis, quando essa crença for posta à prova, aquelas dúvidas comuns que nos chegam, especialmente pela via materialista, não sejam fortes o suficientes para derrubar o edifício de fé que nós construímos. Antes, no entanto, de nós refletirmos especificamente a respeito das propostas do Espiritismo para responder essas questões que a humanidade tem, nós veremos são questões muito antigas e bastante relevantes para o pensamento humano, eu gostaria de passar com vocês brevemente quais são algumas dessas questões que o Espiritismo responde, para que depois nós possamos ter uma ideia do porquê essas respostas são diferentes de tudo que o pensamento humano foi capaz de produzir até hoje. Existem algumas questões que preocupam a humanidade, como eu disse, há milênios. Se nós formos ler os documentos hindus, gregos, de mais de 2.000 anos, 3.000 anos, nós vamos ver que questões como essas, a natureza do ser, a origem e destinação do ser, o bem viver, o bem proceder, elas estão contidas nesses documentos históricos. Essas são questões que foram respondidas
por uma centena de pessoas, com várias respostas diferentes. E o motivo pelo qual eu selecionei essas 3 especificamente é porque essas são questões que o Espiritismo vai responder diretamente. Essas são das primeiras questões que Kardec vai buscar compreender quando ele inicia o seu diálogo com os espíritos. Então, a questão da natureza do ser é compreender se nós somos apenas corpo ou se há algo mais. Não se trata nem de saber exatamente o que é esse algo mais no primeiro momento, mas simplesmente ter a certeza de que há algo além da matéria. A origem e destinação do ser é se questionar se nós temos ou nós somos algo que transcende a matéria, de onde veio esse algo, para onde ele vai. E por fim, bem viver e bem proceder. O que é uma boa ação? O que determina uma ação como uma ação boa e uma ação como uma ação ruim? Quem disse que ajudar o próximo é bom e não fazê-lo é ruim? De onde surgiram essas regras? E o bem viver, que é a questão, que é uma busca até bastante, talvez de todas essas seja mais relevante nos dias de hoje, que é o que fazer para ser feliz. Basicamente são essas questões. E essas questões, como eu disse, elas vêm sido respondidas, ainda que incorretamente, por milênios. E as linhas de pensamento que buscaram responder essas questões, elas basicamente se enquadram nesses 3 grupos. E aqui eu os ordenei de maneira cronológica. Porque inicialmente nós temos a via da religião, que não inicia somente com a religião monoteísta dos hebreus, mas muito antes, se nós formos pegar documentos, como eu disse, gregos ou dos hindus, eles já tinham nas suas religiões respostas para todas essas questões. E o que caracteriza a via religiosa de resposta para essas questões que preocupam o ser humano é a revelação. Então, basicamente, um indivíduo ou um grupo de indivíduos, eles são, por algum motivo, escolhidos por uma ou mais divindades, e esse indivíduo, ele recebe o privilégio de conhecer coisas que antes eram ocultas a toda a humanidade. Então, esse Deus revela a esse indivíduo algo que ele não teria condições de descobrir por conta própria. E a partir daí, ele tem a responsabilidade de dar a conhecer este algo às outras pessoas. Aqui se enquadram, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento. O problema da via religiosa, e é um problema que Kardec aponta, é que a partir do momento em que você tem uma revelação nesses moldes, você é obrigado a acreditar na pessoa que serve de intérprete de Deus. Aqui falando exclusivamente das religiões monoteístas, que é o nosso exemplo. Então, se um profeta vem e diz, Deus me revelou tal coisa, você tem que acreditar que aquela pessoa é bem intencionada. Porque se ela não for, não tem nenhum outro jeito de você saber se aquilo é ou não verdade. Você não tem como conferir se aquela informação é verdadeira. Nós temos um exemplo claro no próprio Antigo Testamento, em que Moisés atribuiu a Deus diversas leis que ele mesmo criou. Por exemplo, não pode comer carne de porco. Isso não é um dos mandamentos que ele recebeu por via espiritual. Ele deu a esse mandamento um caráter divino, porque senão o povo não obedecia. Naquele momento, teve um benefício, foi providencial. Mas, e se ele tivesse inventado algo que fosse prejudicial? Ninguém ia saber. Então, a via religiosa, ela apresenta essa falha. Com o passar do tempo, especialmente ali na era moderna, surge a filosofia. A filosofia, ela vai aparecer mais ou menos 800 anos antes de Cristo, 600, eu não tenho muita certeza agora, com um cara chamado Tales de Mileto. Dizem que a filosofia surgiu com ele, e a ideia da filosofia, e esse tal de Tales é o primeiro a fazer isso,
é responder a essas questões, como por exemplo a natureza do ser, sem a via religiosa. Na Grécia, por exemplo, tudo que eles conheciam vinham através dos mitos. Havia o caos, e do caos surgiu Gaia, e aí tinha Urano, e Gaia e Urano se relacionaram, e aí surgiram os outros deuses, e no fim da história surgiram os humanos. Então eles tinham um mito lá que dava conta de explicar tudo. A natureza, a origem, a destinação, o que você devia fazer, tudo isso vinha dos mitos, que eram a religião deles. Então surgiu esse tal de Tales, que buscou uma resposta de outra maneira. E que outra maneira é essa? Qual que é a via filosófica? A do processo mental, do raciocínio, da inventividade. Então, observa-se o mundo que está ao nosso redor e a partir dessa observação tenta-se imaginar, e aqui imaginar não significa apenas um processo criativo, sem regras, mas um processo intelectivo de inventar coisas que dê conta de explicar o mundo. Então eles criam teorias e essas teorias, elas, junto com outras teorias, vão se amarrando, construindo um corpo teórico que tenta dar conta de explicar o que acontece no mundo. Isso é bastante forte, como eu disse, na era moderna, com filósofos, por exemplo, como Descartes e Kant, que são caras que estão sentados lá no escritório deles, olhando para o fogo na lareira, sem estar vendo nada do mundo, e simplesmente num processo de elucubração mental, eles ficam pensando, bom, deve ter um Deus, e se tem um Deus, ele deve ser perfeito. E se ele é perfeito, significa que esse mundo que a gente vive, ele deve ser real. Porque se ele fosse falso, esse Deus estaria tirando uma peça com a gente. E assim eles vão, construindo uma ideia em cima da outra. E não tem como comprovar, porque não existe nenhum outro jeito de eles acessarem a verdade. O problema disso é que eles criam sistemas. E quem leu alguma obra de Kardec, ele fala isso em várias obras, o sistema tem um problema, que é justamente o de você não saber se ele está certo. Ele pode fazer sentido, mas você não tem como comprovar que ele está certo. Se eu disser, por exemplo, eu tenho aqui um raciocínio maravilhoso que comprova que existe vida no subterrâneo de Marte. Tudo faz sentido. As minhas premissas, o meu argumento lógico, tudo dá sentido. Mas você só vai saber se o meu sistema está certo se você for até Marte, entrar no subterrâneo e ver se tem gente morando lá. Então, a filosofia apresenta esse sistema, esse problema, que é basicamente um problema que é resolvido pela ciência. Por quê? Porque a ciência experimenta. Então, a ciência, ela formula uma hipótese, ela vai para o laboratório, ela testa, e se a hipótese der certo, ela faz novos experimentos em condições diferentes, e se der errado, ela reformula a hipótese e testa de novo. Qual o problema? Por que então que a ciência não respondeu de maneira definitiva essas questões? Porque a ciência, ela é materialista. E essas questões aqui são espiritualistas, ou como chamam os filósofos, metafísicas. Elas estão para além da matéria. Então a ciência materialista que a gente conhece, física, química, biologia, ela não dá conta, por exemplo, de explicar qual é a natureza do ser. Se um médico abre um cadáver, ou ele está fazendo uma cirurgia numa pessoa que está viva, ele não vai ver a alma dela ali dentro. Então a ciência materialista, embora ela tenha dos métodos o mais seguro, ela não dá conta de chegar nesse objeto que é a alma, que é o ser. Pois bem, eu até fui falando, fui esquecendo de passar os slides. Mas é basicamente o que eu falei. E o Espiritismo? Qual que é a proposta do Espiritismo? Ele tenta explicar as coisas pela via da religião, da filosofia ou da ciência? Alguém tem um palpite? Os três. Os três. Exatamente. Os três. Vocês já ouviram várias vezes falar do tal tríplice aspecto do Espiritismo. E é basicamente isso aqui. O Espiritismo, ele surge através de uma revelação. Por quê? Porque os Espíritos se deram a conhecer. Ninguém foi numa casa, se reuniu em volta de uma mesa e disse, vamos ficar olhando essa mesa até ela se mexer.
Não. As mesas começaram a se mexer espontaneamente e as pessoas pensaram, tem alguma coisa acontecendo aqui. Vamos nos reunir e ver o que significa isso. Então, o processo dos espíritos de se darem a conhecer, de se revelarem ao mundo, como diz bem a palavra, é uma revelação, porque é espontâneo, não tem interferência do homem. Eles simplesmente decidiram que era hora de dar as caras. É óbvio que os espíritos, eles se comunicam com os humanos desde sempre. Da mesma maneira como nós podemos encontrar essas questões na história humana, nós também vamos encontrar a interferência dos espíritos em todos os capítulos dessa mesma história. Em Roma, na Grécia, os hindus, os egípcios, todos eles tinham algum mecanismo mais ou menos aperfeiçoado de comunicação com os mortos. Agora, essa invasão sistematizada, usando as palavras de Arthur Conan Doyle, que se apresentou na América e na Europa do século XIX, é um evento extraordinariamente original, porque os espíritos, no mesmo ano, ali 82, 83, começaram a se manifestar de maneira ostensiva, numerosa, ao redor do mundo, fazendo muito estardalhaço. Kardec conta, e isso a gente encontra na biografia dele, escrita por Zeus von Thuil, que a primeira reunião que ele participou, os fenômenos físicos, eles eram tão impressionantes que mesmo um cético dos mais frios sairia convencido. Porque ele diz que os movimentos que ele presenciou não eram tipo mesinha girando assim, ou a cadeira mexendo um pouco. As mesas elas voavam pelos ares, saíam por uma janela e entravam pela outra. Então era algo sem precedente na história humana. E é assim que o Espiritismo começa, através de uma revelação. No entanto, se fosse apenas uma revelação, seria uma revelação como todas as outras. Alguém ouve uma história e como é que a gente sabe que isso é verdade? Como é que a gente sabe que esses espíritos lá da França estão dizendo é melhor do que disseram para os egípcios há 4.000 anos atrás? Então, existe um processo racional de fazer com que essas informações elas passem a fazer sentido. Ok? Então, a partir desse processo racional, Kardec ele pega todas essas informações que são reveladas e começa a organizar eles. Da mesma maneira que os filósofos faziam com as suas ideias, Kardec faz com as ideias dos espíritos. Mas por que o que Kardec faz, embora seja filosofia, não seja sistema, como eu disse aqui? Porque ele tem uma maneira de comprovar. Kardec é o primeiro indivíduo na história da humanidade que faz ciência do espírito. Não existe, não existiu e não está aparentemente em vias de existir uma outra ciência cujo objeto de estudo seja a alma. O mais perto disso que a gente tem é a psicologia, que estuda a mente, mas considerando a mente como um subproduto do cérebro, ou seja, ainda materialista. Kardec é o primeiro que vai fazer uma ciência de observação da alma. E aqui, quem eu havia explicado, existem basicamente dois tipos de ciência, que é a ciência da razão e a ciência de observação. Ciência de razão, para dar um exemplo e encurtar a história, é tipo matemática. Você tem ali todos os seus postulados, as suas equações, mas elas não guardam proporção direta com o que acontece no mundo. Para você aplicar o que está na matemática, você tem que partir para uma ciência de observação, como por exemplo a física e a química, onde os fenômenos eles são apreciáveis e você pode experimentá-los. Kardec faz uma ciência de observação porque tudo que ele desenvolve é a partir da observação do seu objeto de estudo, que é o espírito. Então, ele conversa com os espíritos, ele analisa os espíritos, e a partir dessa análise, nós vamos ter a oportunidade de entender um pouco melhor como ela se dá, é que ele garante que essa revelação e esses conhecimentos que ele organizou de maneira racional, eles guardam relação com a realidade. Então, detalhando um pouco mais cada uma delas, primeiramente, revelação. Kardec, aqui na Gênesis, no primeiro capítulo, em que ele fala do caráter da revelação espírita, ele diz o seguinte:
Revelar, do latim revelare, cuja raiz véu, significa literalmente sair de sob o véu e figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Ou seja, o argumento de Kardec aqui é que revelação basicamente é dar a conhecer uma coisa que ninguém sabia. Ninguém conseguiria descobrir os espíritos se eles não se revelassem a si mesmos. Então, por isso, nós caracterizamos o espiritismo como revelação. Aqui nesse texto, para quem tiver curiosidade de ler, ele inicia dessa maneira, fazendo uma defesa do porquê nós temos, entre aspas, o direito de dizer que o espiritismo é sim uma revelação, como, por exemplo, a doutrina de Moisés. No entanto, dar a conhecer não basta. Ele diz aqui, se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria senão as luzes daquele que houvesse concebido. E aqui mais adiante, no complemento, ele diz o seguinte, a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato. E por consequência, não existe revelação. Então Kardec ele entendia que a revelação por si só ela não é suficiente. Ela tem que ser verdadeira. Mas como é que você prova que a tal revelação é verdadeira? O que se resume nessa pergunta dele aqui. Que autoridade tem a revelação espírita, uma vez que emana de seres de limitadas luzes e não infalíveis? Porque essa é a realidade, certo? Os espíritos, embora tenham um conhecimento superior ao nosso, eles não são infalíveis. Kardec recebeu comunicação de espíritos de todas as categorias, desde espíritos cruéis, espíritos suicidas, homicidas, criminosos arrependidos, espíritos bons, espíritos puros, que no caso é um só, um espírito de verdade. Então, como é que se garante que essas informações elas são verdadeiras? E a resposta é com a ciência. E o que é a ciência espírita? Kardec diz isso no que é o Espiritismo, lá no preâmbulo. Ele diz o seguinte: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Eu coloquei aqui apenas a gente tem uma definição bastante clara e exata do que é a tal ciência espírita. E o interessante é que se a gente vê os objetos de estudo, são justamente 3 daqueles 4 ou 5 que eu coloquei no começo, que é a natureza do ser, que é a natureza do espírito, a nossa origem e o nosso destino. Ok? E como é então que o espiritismo, através da sua ciência, dessa ciência de observação, ele garante que as informações reveladas elas são verdadeiras? E aqui eu trago, e até por isso que eu trouxe esse slide hoje, porque eu quis mostrar para vocês as citações direto da fonte. Ele diz o seguinte, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, que é esse item 2 aqui, é justamente o item autoridade da doutrina espírita. Ele diz o seguinte: uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos. Ou seja, se um espírito vem e te revela uma coisa, só tem um jeito de garantir: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Nessa universalidade do ensino reside a força do Espiritismo. É dessa maneira que Kardec garante que o Espiritismo não seja apenas mais uma revelação, porque ela não vem por uma via exclusiva. Se um médium dá uma informação falsa, por exemplo, os espíritos não podem comer carne de porco, uma outra centena de médiuns comunicando a informação de uma centena de espíritos vão contradizer aquela informação. Então isso garante que a revelação espírita ela guarde alguma relação com a verdade. Mais adiante ele arremata dizendo o seguinte: se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria origem, porquanto fora mistério, aqui ele separou, mas é fora.
Mistério é acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. O que é, pelo menos do ponto de vista de Kardec, e nós vamos concordar, inaceitável. E aí, ainda lá no item 2 ele diz o seguinte, sobre o método, como se faz essa validação. O primeiro exame comprovativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitadas, por mais respeitável que seja o nome que traga a sua assinatura. Isso aqui, além de ser um registro histórico do método de Kardec, ele tem relação direta conosco. Porque o Espiritismo, ele não para. Kardec disse mesmo que ele é uma ciência em construção. Nós vamos continuar recebendo mensagens, teoricamente, até o fim dos tempos. Como é que a gente garante que essas mensagens elas são verdadeiras? Anos atrás, teve uma onda aí de mensagem de artista falecido. O artista falecia, 2 semanas depois ele estava se comunicando. E todas as mensagens elas eram praticamente iguais. Eles sofriam 1 semana no umbral, eram resgatados e estavam felizes. Como é que, claro, que essas mensagens elas não guardam grande relevância. Mas e se fosse, como por exemplo, existem aí livros psicografados que falam sobre política, sobre ciência, sobre pesquisa de fertilização in vitro e tudo mais. Como é que a gente sabe que essas comunicações são confiáveis? Porque não tem mais Kardec para dizer para a gente o que a gente deve acreditar ou não. E até mesmo Kardec a gente deveria fazer uma avaliação antes de acreditar. O primeiro, que ele diz ali, é o bom senso. E o bom senso ele já elimina metade das comunicações que a gente tem visto hoje em dia. Comunicações absurdas ou que não fazem sentido, elas podem ser imediatamente descartadas. O segundo, que é um pouco mais detalhado, é o critério da lógica. Essas comunicações elas têm que fazer sentido. Elas têm que ter começo, meio e fim. Elas têm que guardar alguma relação com o que nós conhecemos. Então, por exemplo, se um espírito dá comunicação sobre, como eu disse, fertilização in vitro, e essa teoria científica dele não tem nada a ver com o que a ciência hoje pesquisa, logicamente ela é incoerente. E talvez o mais importante, que é algo que Kardec não tinha no início, mas que nós, por sorte, temos, é confrontar com os dados positivos já adquiridos. E quais são os dados positivos já adquiridos? A codificação. O que Kardec nos legou foi uma centenas de comunicações que já passaram por esses critérios do bom senso da lógica. Ele os avaliou criteriosamente. E com isso, ele compôs um corpo doutrinário de dados positivos que já foram validados. De maneira que nós hoje, a partir do momento que nós avaliamos este conteúdo, a gente pode simplesmente pegar essas informações novas que vêm do plano espiritual e confrontá-las com a codificação espírita. Se elas fizerem sentido, ok. Se elas contradisserem, eu acho improvável que elas sejam corretas. Porque, como eu disse, esse esforço de Kardec aqui, ele não foi repetido na história do Espiritismo. Em nenhum momento da história do Espiritismo, alguém analisou com tanto critério as comunicações espíritas, de modo a compor um corpo doutrinário, um conjunto de conteúdos que tivesse superado o que Kardec nos apresentou. E aí, complementando o que nós viemos dizendo, aquilo que é reprovado pela razão e pelo bom senso deve ser rejeitado firmemente. Mas vale repelir 10 verdades que admitir uma só mentira, uma só teoria falsa. Essa é uma mensagem até bem conhecida, é do Espírito Erasto, que está lá no Livro dos Médiuns. Então, assim, nós recebemos uma informação nova, que nós não temos certeza. Por que nós temos que aceitá-la? Por que nós temos que saber tudo? Se nós
recebemos uma informação a respeito de alguma pesquisa da ciência, por que a gente precisa saber disso antes da ciência? Se a gente tiver certeza, ok. Mas se a gente estiver em dúvida, é preferível que a gente deixe de lado do que ocorrer o risco de ficar propagando informações que no futuro podem se mostrar incorretas e inclusive prejudicar o próprio movimento espírita. Okay? E aqui, para concluir o Espiritismo como ciência de observação, uma dica de Kardec, porque é fato que a grande maioria de nós não vai se dedicar a estudar o Espiritismo a fundo. Essa é uma realidade. Nem todo mundo vai lá ler as 23 obras de Kardec no detalhe para tentar encontrar erros de tradução, coisa assim. A grande maioria de nós, e eu digo que não há problema nisso, estudamos o Espiritismo por quê? Porque queremos nos tornar pessoas melhores. Então, muitas vezes nós vamos nos encontrar com essas encruzilhadas e a gente não vai ter o conhecimento de que caminho seguir. Será que isso é pertinente? Será que isso não é? Será que isso faz sentido? Será que isso não faz? Por exemplo, práticas da casa espírita. Nós recebemos a informação de que existe aí uma nova prática que estão fazendo nas casas espíritas, que está bombando. Será que a gente inclui na nossa casa ou não? Pô, eu não tenho conhecimento doutrinário a ponto de saber se isso é bom ou não. Tudo bem, algumas pessoas deveriam, mas não todas. Então, Kardec deixa uma dica que é interessante. Não é melhor do que estudar e saber, mas é interessante. Ele diz o seguinte: assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos, buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. E ele remata dizendo: a concordância no que ensinam os Espíritos é, pois, a melhor comprovação. Então, das maiorias, a melhor maioria dos Espíritos. Ou seja, aquela maioria que Kardec consultou e que a gente encontra na codificação. Se essa por algum motivo não bastar, a maioria dos encarnados mesmo. É uma coisa interessante, principalmente quando a gente vê nas casas essas práticas assim que são muito específicas e ao mesmo tempo milagrosas, que fazem prodígios, só aquela casa faz e nenhuma outra faz. É no mínimo curioso, não é? Porque se é tão bom, por que as outras não fazem? Não é? E aí, emendando com isso, eu estou aproveitando o tema para refletir um pouco a respeito do que eu já falei em parte, que são os temas da atualidade. Porque nós temos, de fato, recebido uma enxurrada de comunicações mediúnicas que falam de tudo. Só falta comunicação mediúnica ensinando a emagrecer. Mas, de resto, há comunicação de tudo. E aí, qual é a nossa postura perante isso? Kardec, e eu aqui tenho apenas 2 pequenos textos, esse é o primeiro, que fala da diferença entre espíritos levianos e espíritos sérios, para a gente tentar identificar a origem dessas informações e tomar isso como ponto de partida para a nossa análise. E ele diz o seguinte: espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, a tudo respondem. Daí vem que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Eu já vi gente questionando, cobrando, por que o Espiritismo às vezes não tem uma resposta clara e objetiva sobre um tema da atualidade. Porque ainda não há consenso. Às vezes os próprios espíritos não têm consenso. Existe, por exemplo, um tema que não é da atualidade, mas é bem interessante, que é do princípio das coisas. Existem espíritos que acreditam que Deus criou o espírito e a matéria separados, e existem espíritos que acreditam que Deus criou uma mesma coisa que em algum momento da história se separou. Os próprios espíritos não concordam sobre essas teorias. Então, não existe essa ideia de que os espíritos eles têm conhecimento absoluto sobre tudo. Como eu disse, eles têm conhecimento sobre muito mais coisas do que nós, mas não sobre tudo. Ok? E especialmente temas da atualidade. Quem quiser saber sobre esse que eu falei, às vezes ficou na dúvida, sobre esse espírito, então, tem na primeira parte do Livro dos Espíritos, quando ele fala de Deus e vida da matéria, eles dão umas respostas meio que evasivas sobre essa questão, mas o detalhamento disso que eu falei está na Revista Espírita. Tá?
E aí, sobre os espíritos verdadeiramente ponderados, ele diz o seguinte: os espíritos verdadeiramente ponderados, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem, de modo absoluto. Declaram que apenas a tratam do seu ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. Então, assim, suspeitem de espíritos, ou de médiums, ou de meios de comunicação espíritas que saibam a resposta para todas as coisas. Ok? E para encerrar esse ponto, eu trouxe aqui, no próximo slide, a resposta da questão 14, que é quando Kardec, no Livro dos Espíritos, começa a perguntar a respeito de Deus. E ele vai perguntando, vai cada vez mais fundo, querendo saber se Deus criou o mundo desde sempre, se Ele criou a matéria desde sempre, e aí chega num ponto em que os espíritos não respondem mais. Eles dão essa seguinte resposta para ele: não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois acreditaríeis saber quanto na realidade nada saberíeis. Deixai consequentemente de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas. Eu vou continuar lendo, tá? O que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então, fica aí a dica dos espíritos. E por fim, o que acontece? Então, o espiritismo é uma revelação que faz uso da ciência para validar essa revelação. No entanto, essa ciência, ela levanta questões morais, certo? Porque se nós formos olhar, a própria ciência espírita, ela é inseparável da questão moral, mesmo nas questões mais técnicas, detalhadas, quanto nas questões mais abrangentes. Eu vou dar exemplos. Por exemplo, uma questão bem técnica: qual é o grau de ponderabilidade da matéria do perispírito? Negócio bem técnico. A resposta é: depende. Depende do quê? Do grau de depuração moral do espírito, né? Para onde um espírito vai depois que desencarna? Depende do quê? Do grau de elevação moral desse espírito, da sua conduta perante a vida. E é por isso que Kardec vai dizer que o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. E no começo, eu havia comentado o porquê de todo esse estudo que nós fizemos a respeito da autoridade da doutrina espírita estar no Evangelho segundo o Espiritismo e não num livro mais específico sobre filosofia espírita, como é o Livro dos Espíritos, ou um livro de caráter mais científico, como o Livro dos Médiuns. E eu creio que tem a ver com isso aqui, as consequências morais. Porque o objetivo ou o motivo da gente ter que ter essa certeza de que as respostas que o Espiritismo tem a respeito da natureza do ser, da nossa origem, do nosso destino, sobre o que é o bem proceder, sobre o que nós devemos fazer para sermos felizes, tudo isso nós temos que ter garantia dessas coisas, não simplesmente para nos tornarmos mais sábios, mais inteligentes, mais cultos, mas para nos tornarmos pessoas melhores. E o que me dá tanta certeza para dizer isso? Porque o objetivo da doutrina espírita é esse. Aqui no Céu e Inferno, nós temos a seguinte mensagem de Kardec: não vos deixei, portanto, arrastar pela curiosidade ou a ambição, numa via que não é o objetivo do Espiritismo, e que vos conduziria às mais
ridículas manifestações. Isso a gente vincula com o que a gente falou antes. Na dúvida, se as informações que a gente tem, com isso que a gente apresentou, o bom senso, a lógica, a conferência com o ensino dos Espíritos, a gente ainda não tiver certeza, talvez seja melhor deixar de lado, até que a ciência evolua o suficiente para nos responder. Porque esse não é o nosso verdadeiro objetivo. O objetivo da doutrina espírita não é revelar coisas que a ciência ainda não deu conta. O objetivo da doutrina espírita é esse aqui. Mensagem de Santo Agostinho na Revista Espírita. Lembrai-vos de que todos os homens são irmãos e que o grande objetivo do Espiritismo é reuni-los um dia no mesmo lar e fazer que se sentem à mesa do Pai comum, Deus. Okay? Então, nós estudamos doutrina espírita, às vezes com profundidade. Nós temos convicção de que ela é uma revelação, de que ela é consumidor prometido, mas todas essas coisas que nós estudamos, elas tendem a esse objetivo. O objetivo moral. Uma outra mensagem, é dessa de Kardec também, em que ele diz: o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele senão o que pode ajudar no progresso moral e intelectual. Eu sempre tenho comigo uma espécie de regra para verificar se o meu estudo do Espiritismo ele está indo pelo caminho certo. E é basicamente esse aqui. Se esse estudo, de alguma maneira, está servindo para o meu engrandecimento moral e intelectual, então ele é válido. E lembrando que esse intelectual aqui não se trata apenas de conhecimento para bonito. O desenvolvimento intelectual que Kardec se refere é aquele que nos permite discernir o bem do mal para que a gente possa engendrar o progresso moral. O progresso intelectual ele é uma ferramenta para nos ajudar a evoluir aqui. Okay? E, para encerrar, na minha opinião, a melhor das mensagens a respeito do objetivo da doutrina espírita. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. De nada adianta crer se a crença não faz com que dê um passo adiante na via do progresso e não o torne melhor para o seu próximo. Ou seja, também não adianta estudar espiritismo para ser melhor trancado dentro de casa. É para o próximo. E como eu sei que eu falei muita coisa, e talvez alguns tenham se perdido no meio aí da minha falação, eu fiz um resuminho. Primeiro, o Espiritismo não responde a todas as questões, apenas as mais importantes. Então talvez o Espiritismo não tenha resposta sobre fertilização in vitro, sobre como combater a celulite, mas ele tem resposta sobre quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos e, especialmente, o que fazer para ser feliz. Todo ensino deve passar pelo crivo do bom senso, da razão e dos dados positivos já adquiridos, no caso a codificação. É isso que o diferencia das outras doutrinas. O Espiritismo, estudado sem critério, é como se fosse uma doutrina qualquer. O que nos diferencia, o que diferencia o Espiritismo, é que ele é capaz de passar por todos esses crivos e manter-se de pé. Porque a construção dele foi feita com base nessa análise. E por fim, e provavelmente o mais importante, o Espiritismo objetiva o nosso progresso espiritual. Ou seja, nada disso que eu falei tem relevância ou a menor importância se isso não nos ajudar a fundamentar a nossa fé para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Era isso que eu tinha para a noite. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.